Então, uma série de políticas são estabelecidas, e é isso que integra também um programa de compliance, objetivando detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades, atos ilícitos praticados, tal. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos de cada pessoa. Isso é fundamental. Fundamental. Você imaginar que vai implantar compliance numa empresa, pegando um programa de prateleira, que tem na internet aos milhares, não vai para lugar nenhum. O programa para aquela empresa tem que ser customizado para ela, a partir da análise dos riscos dela. Se ela é uma empresa tipo empreiteira, que vive basicamente da relação com o poder público, é uma coisa. Se ela é uma empresa que cuida de ajardinamento para casas no Lago Sul, é outra coisa, não tem nada a ver com a relação de governo, os riscos dela são outros, de outra natureza. Não é? Se ela é uma fundação privada, uma associação, é outra coisa. Cada realidade vai exigir um programa de compliance completamente diferente. Então, por isso a ênfase que o próprio decreto dá a que o primeiro passo tem que ser essa análise, garantindo também o constante aprimoramento, adaptação, por isso fala riscos atuais, né? Porque eles evoluem com o tempo. E depois vem um elenco dos parâmetros todos que nós não vamos tratar aqui, apenas enunciando os primeiros. Comprometimento da alta direção, da pessoa jurídica, incluindo os conselhos, tal, o chamado tone at the top, porque também se não houver o compromisso do escalão mais alto, não adianta nem começar. Esquece compliance se não houver o compromisso da alta direção. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimento aplicáveis a todos os empregados, independente da função e tudo mais. Bom, isso quanto a compliance para empresas privadas, que é apenas incentivado, não é obrigatório. Agora, compliance nas empresas estatais. Enquanto compliance nas empresas privadas não é obrigatório, nas estatais há imposição legal. A Lei 13.303, sobretudo nesses artigos 6º ao 12, é muito clara no sentido da obrigatoriedade. Por sua natureza híbrida, pública e privada, ocorre uma espécie de bipolaridade, como eu costumo chamar, em alguns temas de compliance, que exige uma atenção ainda maior do que o normal. Por exemplo, se você vai pensar num programa de compliance anticorrupção numa empresa estatal, você vai pensar, de um lado, pensar nela como uma empresa privada, que pode ter problemas na sua relação com determinados órgãos públicos. De outro, você vai pensar nela como um ente que integra a administração pública, porque ela integra, na fórmula do Decreto-Lei 200. Ela é a entidade da administração indireta. Então, você vai cuidar também da relação dela com empresas privadas. Como é que ela faz para escolher contratar a empresa privada? Faz licitação? Que tipo de licitação? Ou seja, você aí está tratando ela como um órgão público. E, num outro momento, você tem que olhar para ela como uma empresa privada. Então, isso exige uma dupla preocupação dos dois lados da moeda e suscita algumas questões até jurídicas importantes, como, por exemplo, as sanções previstas na lei anticorrupção são aplicáveis às empresas estatais? Quais são? A lei das estatais finalmente veio e esclareceu isso. São aplicáveis com exceção de 3, que são a dissolução compulsória, claro. Imagina o poder público dissolvendo uma empresa criada por ele, por lei. Nesse sentido, né? A suspensão de atividades. Imagina aplicar-se uma pena de suspensão das atividades
da empresa de águas e esgoto, da CAESB. Quem que vai pagar por esse castigo? Nós, a população, não é? Então, é absolutamente inconcebível. Então, a pena aplicável é a multa e talvez a proibição de receber incentivos, nada mais. Do outro lado, a questão de até que ponto a empresa estatal pode aplicar as penas da lei anticorrupção. Ela pode, numa relação dela com a empresa privada, diante de um ilícito cometido pela empresa privada fornecedora dela, digamos, a Petrobras, uma estatal, ela tem milhares de fornecedores. Um ilícito ocorrido, praticado por um fornecedor, a Petrobras pode aplicar a esse fornecedor as sanções da lei anticorrupção? É uma questão. Há uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que pode ser invocada como precedente, parâmetro, que decidiu, de certa feita, pela impossibilidade da empresa de trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, de aplicar multas de trânsito, dizendo que as empresas estatais têm poder de polícia limitado ao aspecto fiscalizatório, mas não tem o aspecto sancionatório, que esse só a administração direta e autárquica tem. Então, não pode. Então, por esse raciocínio, uma estatal não pode aplicar a multa, que é uma sanção pecuniária. Mas é uma questão que está em aberto ainda. Na verdade, não houve, que eu saiba, nenhum caso que tenha chegado aos tribunais. Bom, aqui eu estou com um problema que os títulos estão muito escondidos, né? Aqui o título é Compliance nas contratações públicas, Estados e DF. Outra tendência que se observa atualmente, como eu mencionei, é o surgimento em algumas unidades de legislação própria estadual, introduzindo a exigência de programas ou medidas de compliance nas empresas que pretendam fornecer ou prestar serviço à administração pública. É o caso do Rio de Janeiro, Distrito Federal, e Rio Grande do Sul, que já tem lei. Tocantins, Bahia, Goiás e Amazonas, até onde eu sei, estavam ainda em estágio de projeto de lei em tramitação. Esse tipo de medida tem virtudes e problemas, não é? Me referia a essa tendência que surge de produzir, criar leis exigindo que a empresa, para contratar ou para manter o contrato, adote programas de compliance. Há quem considere que essa é uma boa solução intermediária entre a obrigatoriedade de compliance geral e a adoção puramente do compliance como incentivo, que foi a opção da nossa legislação nacional. E que esta medida de exigir o compliance das empresas que contratam com o poder público seria um meio termo. Olha, por um lado, você considerar que se o Estado está estimulando o compliance através de medidas como redução de penalidade, viabilização de acordo, etc., é um pouco contraditório ele impor o compliance para as empresas por ele contratadas. Por outro lado, podemos raciocinar que é de todo recomendável que qualquer empresa, qualquer instituição, privada ou pública, verifique as condições dos seus contratados. Não é outra coisa senão isso que se faz com o chamado due diligence, que é a devida diligência antes de contratar, antes de fazer uma incorporação, uma fusão de duas ou mais empresas.
Não é? Então, por que não ir além da simples verificação do seu histórico e exigir que se tenha medidas preventivas em caráter permanente naquela empresa? Agora, há quem critique por vários ângulos. Há quem critique, de um lado, do ponto de vista estritamente jurídico, dizendo que não pode o Estado instituir normas desse tipo, isso seria competência da União. Mas tem que atentar para o fato de que não se está exigindo, pelo menos esses estados, não estão pondo isso como condição para participar de licitação. Não é isso. Estão dizendo que a empresa contratada tem o prazo X de 6 meses, de 1 ano, para adotar programa de compliance. Por outro lado, há quem critique o prazo. Prazo de 6 meses, por exemplo, como foi dado inicialmente, seria absolutamente insuficiente para você implementar um programa de compliance, muito menos para ele mostrar resultado. Pode até ter no papel, mas resultado em 6 meses não vai ter. Né? Há também quem critique, alegando que, da forma que alguns estados estão pondo, o piso a partir do qual se exige está muito baixo. Se exige para contratos a partir do valor X, e que isso acaba alcançando quase a totalidade das empresas. Há quem alegue que o piso não devia ser estabelecido apenas pelo valor do contrato, mas pelo porte da empresa, uma vez que uma empresa de porte médio, pequeno, não tem condições de adotar um programa de compliance, muito menos nesse prazo curto. Já empresas maiores, sim, seria razoável exigir delas. Então, há uma série de questões que vêm sendo objeto de debate. E aqui o GDF, já editou uma nova lei, modificando alguns desses aspectos que vinham sendo objeto de muita crítica, né? E em outros estados isso tudo vem evoluindo também. No âmbito federal, não existe ainda nenhuma lei exigindo. Existe, no âmbito estrito do Ministério da Agricultura, por portaria do Ministério da Agricultura, uma norma com algumas exigências para empresas que se relacionam, empresas do agronegócio que se relacionam com o Ministério. Mas existe, sim, um anteprojeto apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, junto com a Transparência Internacional, que resultou mais originariamente de sugestões da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem, estabelecendo, esse projeto pretende estabelecer isso mediante alteração da própria lei anticorrupção. Agora, com alguns diferenciais. Primeiro, seria exigível apenas nas contratações de grande vulto e nas concessões e arrendamentos. Os valores, conforme o valor, os prazos para a implementação variam. Então, após 18 meses para contratos acima de 30 milhões de reais. Ou seja, abaixo disso não haveria exigência. Para contratos acima de 60 milhões de reais, daqui a 12 meses. E acima de 100 milhões de reais após 9 meses. É já uma proposição um pouco mais cautelosa, não é? Que ponha a exigência apenas para contratos bem mais vultosos e não para qualquer. Uma outra tendência que se observa nesse campo, e aí já não é decorrente de legislação, mas é apenas um resultado de toda essa movimentação, é a tendência de empresas de maior porte exigirem de outras, suas fornecedoras, suas parceiras, suas prestadoras de serviço. É o que eu chamo a disseminação espontânea ou horizontal da exigência de programas de compliance anticorrupção.
ou integridade e anticorrupção. Empresas de maior porte, exigindo de suas fornecedoras, prestadoras de serviço, distribuidoras, ou com as quais tenham qualquer tipo de relação contratual, né? A Petrobras, por exemplo, já há algum tempo exige isso de qualquer fornecedor seu. Isso é uma coisa que vem crescendo muito. É um fenômeno importante a ser observado, não é? Eu não imagino que essa tendência em si vá dar conta de tudo, vá fazer com que se generalize a adoção de medidas preventivas de corrupção no meio empresarial brasileiro como um todo. Sem dúvida, não é. Por último, eu reservei uma parte aqui do meu resumo para tratar do compliance da administração pública. Claro que nós só temos isso, por enquanto, no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, porque é norma de decreto, não é norma de lei que pudesse ser aplicada também a estados e municípios. A questão do compliance dos órgãos públicos tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que não há uma lei específica de caráter nacional definindo isso como obrigatório. Agora, se você for analisar atentamente, praticamente tudo que se exige num programa de compliance, tudo que está na base, no fundo das exigências de um programa de compliance, é algo que já se exige, sempre se exigiu de qualquer órgão público. Integridade, né? Legalidade, moralidade, publicidade, transparência, impessoalidade. O que é isso? Já ouvi falar nisso. Aonde foi que eu li isso? No artigo 37 da Constituição. Isso não é novidade nenhuma. Tudo bem, mas isso significa que seja, então, inútil ou redundante você impor programas de compliance nos órgãos públicos? Não, longe disso, longe de mim dizer que isso é uma inutilidade. Claro que não. O que acontece? Acontece que essas normas são importantes por vários motivos. Primeiro, porque elas ajudam a definir de modo mais preciso a forma e os instrumentos a serem adotados para dar efetividade àqueles princípios. O princípio já está lá, está tudo na Constituição e nas leis, mas é necessário você ter definições em plano normativo infralegal sobre a forma, o instrumento, o procedimento para fazer com que aquilo de fato aconteça. Não é? Para a sua concretização, estabelecendo prazos, sanções pelo descumprimento, nos casos em que ainda não existam. Em alguns casos existem, isso é muito heterogêneo. Em outros não existe. Também para preencher eventuais lacunas, inclusive, em alguns casos, utilizando instrumentos desenvolvidos no campo empresarial, com as necessárias adaptações. Por exemplo, mapeamento e gestão de risco nunca foi algo adotado sistematicamente na administração pública. Não é da nossa tradição da gestão pública. E isso, em muito boa hora, é algo que está sendo importado, claro que com as necessárias adaptações e ajustes do campo empresarial corporativo para o campo público, como forma de melhor orientar os próprios controles internos, partindo-se da avaliação de riscos, que o órgão público também tem, do mesmo modo que a empresa privada, avaliação dos seus riscos. É o que se busca com esse decreto 9.203, que dispõe sobre a chamada política de governança da administração federal.
ele é bem mais longo do que isso. Eu destaquei alguns dispositivos que têm mais diretamente a ver com o nosso tema, mas ele dispõe mais amplamente sobre a chamada política de governança da administração pública. Entre as diretrizes de governança, no inciso 5, ele diz fazer e incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração, e aqui vem o tone top, para orientar comportamento dos agentes públicos em consonância com as funções e atribuições dos seus órgãos. Sexto, implementar controles internos fundamentados na gestão de risco. Isso é novo na administração pública, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores. Essa mudança de ênfase também para a prevenção e não apenas na repressão é algo novo, como diretriz de governança e controle.